Saudações, terráqueos, tudo bom? Rodrigo Rezende com vocês aqui novamente na Academia Universalista. E se vocês não conhecem esse projeto, entre no site cienciauniversalista.com.br, que lá temos todo um caminho pedagógico, tudo gratuito, onde essas aulas compõem a Academia Universalista. Esse curso aqui muito legal, tá bom? Então, hoje aqui na nossa segunda aula do nível social 2, na aula passada a gente fala um pouco sobre a retrospectiva, né, da origem das sociedades, ou seja, certamente existe muito conhecimento perdido na característica da evolução das primeiras espécies terrestres até ao surgimento do ser humano nômade, formando as primeiras sociedades isoladas. Existiu muita informação, certamente outras humanidades existiram aqui no planeta, mas não deixando, devido ao tempo, muitos vestígios da sua presença. Mas existem evidências que apontam para essa possibilidade e a gente comentou isso um pouco na aula passada. E nessa aula, que provavelmente seja um pouco longa, vai ser um pouco um resumão da história até chegar na Idade Contemporânea, beleza? Então vamos lá. No nosso passado recente, tá? Quais foram algumas civilizações muito marcantes? Entre elas destacamos algumas aí, como as civilizações mesopotâmicas, ali no Oriente Médio, onde tem diversas civilizações aí, em destaque os sumerianos, hein? Sumerianos, que nós destinamos uma aula exclusiva para essa incrível sociedade no nível social 1, então recomendo assistirem. Civilizações orientais, podemos destacar aí a Índia, a China, civilizações muito antigas, muito populosas. A egípcia, ali no Oriente Médio, a grega, na região da antiga na região da atual Macedônia também, ali a Grécia, a romana na Itália, os povos pré-colombianos, que são diversos, destaquei aí 3, mas que povoaram aí grande parte aí da nossa América, e os indígenas, que em todo o globo, diversas tribos e povos indígenas que sempre talvez existiram por aí, tá? Aí embaixo algumas imagens retratando aí da direita para a esquerda, né, o Império Romano, aí os maias, né, a figura de uma pré-colombiana, que eu não sei se é nessa imagem, eu acho que são astecas, tá? Na Índia, aí destacando a região da Mesopotâmia, aí, que engloba aí hoje, né, Síria, Iraque, Kuwait, que é aquela região entre os dois rios, né, que é o Tigre e o Eufrates. Então, enfim, mais uma observação, ó, de 7.000 anos antes de Cristo a 2021, quando essa aula está sendo gravada, são menos de 10.000 anos de história para um planeta com idade estimada em 4,5 bilhões de anos. Ou seja, o nosso passado remoto, ele é certamente muito maior, muito mais complexo. Então, definir a origem da raça humana, como é que foi, será que essa... Da tarde em ponto. Ó, o computador falando da hora de novo. Então, existe muita história certamente perdida, tá? Mas vamos ao que a gente tem. E com o que a gente tem, vamos especular o que pode ter sido no passado. E a gente já fez isso no nível passado, né? Então, vamos começar aqui um grande resumão. Vou ler aqui com vocês, ó. A Idade Antiga, ou a Antiguidade, é um arco temporal histórico que aconteceu entre meados dos anos 4.000 a.C. até o ano 476. O primeiro acontecimento que marcou o nascimento da Idade Antiga, como falamos, foi a criação da forma escrita. Aí a gente lembra logo da Suméria, né? O fato aconteceu por volta do ano 3.500 a.C. na Suméria, onde um grupo inventou a escrita antiga cuneiforme. A Idade Antiga é caracterizada por duas importantes divisões de civilizações, a civilização oriental e a ocidental. A nossa história é muito em cima da herança europeia, ou seja, muito da nossa história é composta pela própria história, né, europeia, visto a própria colonização aqui dessa região, dentro da era moderna, mas destacando que as Américas já tinham grandes civilizações, impérios e outras grandes civilizações, dentre elas as pré-colombianas, que dominavam quase toda a sua extensão, além de algumas tribos mais isoladas, indígenas, tá? E quais seriam algumas características semelhantes das civilizações antigas? Vamos destacar 3 delas aí, ó. O politeísmo, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, e esse asterisco é indicando aí, ó, revisão na aula S1, aula 5. Ou seja, nível social 1, aula 5, onde a gente vai falar um pouco sobre
mitologias antigas, né? E algumas semelhanças desses contos. E vamos ver que como realmente há um passado, tudo indica que há um passado um pouco comum para esses contos, essas lendas, essas mitologias, tá? E aí entra algumas teorias como dos deuses astronautas, ou seja, recomendo, vá lá, para o nível passado, beleza? Outra característica, proximidade com rios. Claro, antigamente você não tinha uma tecnologia de fazer um aqueduto com bombas, né, para impulsionar água para nossas casas como a gente tem hoje. Então, as civilizações elas nasciam aonde existiam os elementos básicos da vida, água, alimento, enfim. E a sociedade antigamente era estamental, ou seja, sem possibilidade de mobilidade social. O que é isso? Nasceu rico, vai ficar rico. Nasceu pobre, vai ficar pobre. Basicamente essa ideia. Nasceu escravo, tá lascado. Então o passado realmente era uma coisa era mais complicada, né? Aí embaixo a imagem da escrita cuneiforme dos sumerianos, tá? Então seguindo o nosso resumão. Na civilização oriental, os povos mais estudados e que tiveram maior impacto na sociedade são os egípcios, os mesopotâmicos, os hebreus, fenícios e persas. Rapaz, os persas eles conquistaram coisa pra caramba, né? Já na civilização ocidental, os destaques são para os gregos e romanos. Rapaz, os gregos era um negócio de louco, né? Olha, o grande palácio que a gente falou no nível, acho que foi no universo 1, né? Sobre a geometria da construção dos grandes palácios gregos. Enfim, aí tem uma foto embaixo aí do Coliseu, né? Simbolizando aí o Império Romano. Olha a extensão aí do Império Persa, ó. Os persas, eles teve uma época lá, que os persas dominaram todo mundo. Foi um negócio sério. E aqui embaixo, na esquerda, um destaque para a região dos fenícios, né? Que compreenderam aí uma parte boa aí do Mar Mediterrâneo, tá? Então, seguindo aqui nosso resumão, falando um pouco agora sobre algumas características muito comuns nas civilizações antigas, tá? Entre elas aí estamos destacando aí a pirâmide social da sociedade do Antigo Egito e da grandes parte aí das sociedades mesopotâmicas, tá? Algumas características do Estado. Ele é estamental, como já falamos, sem mobilidade, né? Social. E o critério de divisão é o nascimento e a religião. Ou seja, você nasceu numa família rica, você é rico, né? Ou seja, você dentro de um contexto religioso, você é uma autoridade, é um sacerdote, você também vai se destacar por isso. Né? E o que legitimizava era a religião. Então tinha muitas linhagens divinas, né? Linhagens puras, enfim. E falando de religiões, grande características é que elas eram politeístas, acreditavam em muitos deuses, antropomórficas, ou seja, existiam elementos, né, com a mistura de humano com animais. A crença na vida após a morte, uma característica aí dos egípcios, a própria mumificação. E a interferência direta na vida política. O Estado, às vezes, era a própria religião, né? E aqui na direita, ó, Estado. Formação dos primeiros estados nessa região. E qual era a característica dos estados? Eram teocráticos, ou seja, né, a religião lá dentro, despóticos, autocráticos, burocráticos, ou seja, a burocracia, que é o uso das leis escritas. Surgiram aí as leis, os regimentos para lidar com grandes contingentes humanos, tá? E a organização de grandes obras, como aí, por exemplo, os canais de irrigação. Então, nesse momento, os estados começaram a surgir. Já saímos daquela questão de pequenas sociedades, né, nômades, para elas começarem a se estabilizar perto de rios ali. Começou com o desenvolvimento da agricultura e ela começou a criar seu próprio recurso de subsistência, ao invés de ficar seguindo, né, onde o recurso estava, em cima de uma caça, de lagos e rios, não. E ela começou a construir as sociedades e com isso começaram a surgir os estados, né? E vamos destacar aí a presença da religião como um grande fator de divisão aí, de construção da própria sociedade, tá? Seguindo o resumão, vamos saindo um pouco do Oriente Médio para falar um pouco de algumas características dos povos pré-colombianos. Uma aqui para a nossa América. Quando eu digo América, é a América do Norte, mais a América Central, mais a América do Sul. Tá? Porque os americanos têm um negócio de chamar América só eles lá, mas está errado. A América é toda, ó, toda. Então vamos lá, falar um pouco sobre o que é ser o termo pré-colombiano.
né? O termo pré-colombiano é frequentemente utilizado especialmente no contexto das grandes civilizações indígenas das Américas, como as da Mesoamérica, aí vem o destaque os Olmecas, os Toltecas, os Teotihuacanos, os Zapotecas, os Mixtecas, os Astecas e os Maias, né? E os dos Andes, os Incas, Moches, Xibixas e Canares, me perdoe a pronúncia, tá? Então temos a Mesoamérica e temos os Andes, né? Então as sociedades pré-colombianas eram extremamente hierarquizadas, com o imperador no topo da hierarquia, seguido pelos sacerdotes, chefes militares, guerreiros e camponeses que cultivavam a terra. Detalhe, o Império Inca era um império, os outros não era bem considerado um império, mas sim por uma elite, né, política que dominava, tá? A agricultura era a base de sua economia e plantavam milho, batata, abóbora, entre outros. Esses povos conheciam a arquitetura, pois construíam pirâmides destinadas a realizações de rituais e oferenda a deuses. Eram politeístas e também grandes conhecedores da matemática. A gente viu aí, por exemplo, aí embaixo no meio é uma foto de um templo aí, de uma construção asteca, e na direita maia, tá? E a gente viu como esses caras tinham um conhecimento fenomenal, tanto de astronomia como de geometria, e enfim, eles correlacionam muito isso ao conhecimento trazido pelos deuses do sol, ou seja, uma galera que certamente veio de fora aí e coexistiu aí, quem sabe até educou essa galera, tá? Então, seguindo aqui o nosso resumão, vamos falar um pouco agora aqui, né, continuar aqui, alguns destaques das, vamos dizer, 3 maiores civilizações aqui na América, tá? Na antiguidade, os maias, os astecas e os incas. Olha aí na direita aí uma imagem, em amarelinho aí tá uma região predominantemente, né, conquistada pelos incas. Na América Central, os maias ali de azul, os astecas mais ao norte aí da América Central, ao sul da América, né, do Norte. Então, falando um pouco rapidamente aqui sobre os maias, né? Sociedade dividida em 4 camadas. Primeiro, era uma organização política baseada em cidades autônomas, como Palenque, Chichén Itzá, entre outras. O império não era centralizado, tá? Sociedade dividida em 4 camadas. Primeiro, nobres eram os chefes, guerreiros e os administradores. Depois vinham os sacerdotes, que controlavam a religião e a produção cultural. O povo, que exercia todas as funções produtivas. E, por último, os escravos, que eram praticamente prisioneiros de guerra, tá? Falando dos astecas, era uma sociedade que se baseava na organização urbanística, né? Aí tem um nome aí da sociedade atual, que antigamente era esse nome aí, que eu não sei nem como é que fala, Tenochtitlan, sei lá. E hoje é a Sociedade do México, tá? A Cidade do México. Como é que era a organização social dos astecas? Era um governante supremo, ou seja, era um comandante militar, dirigia a política externa. Abaixo, o grupo dominante, que eram sacerdotes e chefes guerreiros. Os poltecas, depois eram os grandes comerciantes. O povo, que era o trabalhador rural, né, e urbano. E por último, os escravos, prisioneiros de guerra, tá? Agora falando dos incas, eram organizados aí sim em um império e por sinal de grande extensão, né? E destacamos aí, Machu Picchu e Cusco, né, que são aí cidades aí, hoje, acho que, salvo engano, no Peru, né? Então, seguindo aí a hierarquia social dos incas, tinha o imperador, que era o filho do sol, era o cara, mandava em tudo. Abaixo, a alta nobreza, que era a família do Inca, de altos funcionários e sacerdotes. Abaixo, a nobreza, né, os curacas, ou seja, chefes locais, juízes e comandantes militares. Vinha a camada média, artesãos militares e contabilistas. E, por último, os escravos, né, ligados aí aos curacas e ao Inca. Então, enfim, eram sociedades muito grandes, com algumas características parecidas. E os Incas, um destaque de um império mais destacado aí como império. Seguindo, vamos entrar aqui na Idade Média, tá saindo da Antiguidade. Durante a Baixa Idade Média, que teve início depois do ano 1000, verifica-se na Europa um crescimento demográfico muito acentuado e um renascimento do comércio, à medida que inovações técnicas e agrícolas permitem uma maior produtividade de solos e colheitas. É durante este período que se iniciam e que consolidam as 2 estruturas sociais que dominam a Europa até o Renascimento. O senhorialismo, que é a organização de camponeses em aldeias que pagam renda e prestam vassalagem ao nobre,
tá? E o feudalismo, que é uma estrutura política em que cavaleiros e outros nobres de estatuto inferior prestam serviço militar aos seus senhores, recebendo como compensação uma propriedade senhorial e o direito de cobrar impostos em determinado território. Tá? Ou seja, o feudalismo tem o chefão dos chefes, o outro é um chefe, o senhorialismo já é um chefe mais local, né? E um destaque, as cruzadas, anunciadas pela primeira vez em 1095, representam a tentativa da cristandade em recuperar dos muçulmanos o domínio sobre a Terra Santa, tendo chegado a estabelecer alguns estados cristãos no Oriente Médio. Aí embaixo um link aí de uma literatura, tá? A imagem destacando as cruzadas, ou seja, nesse momento, falando de Europa e uma parte do Oriente Médio, vemos aí o cristianismo, né, a igreja católica da época, onde ela tocava o terror, e a igreja mandava o quê? A galera, em nome de Deus, mata todo mundo, em nome de Deus. É um negócio que hoje a gente até dá risada, mas era algo macabro, algo tenso, né? Seguindo, ó, então a Idade Média, de fato, ela iniciou-se com a desagregação do Império Romano do Ocidente, no século V. Estávamos falando da Baixa Idade Média, entrando para a Idade Média em si. Isso se deu a um processo da mescla da cultura latina, oriunda dos romanos, e da cultura germânica, oriunda dos povos que invadiram e instalaram-se nas terras que pertenciam a Roma, na Europa Ocidental. A gente vai ler agora, mas enfim, o Império Romano cresceu tanto, e uma estrutura muito grande, às vezes fica difícil de você gerir e comandar. Então ela começou a entrar em colapso e muita gente invadiu, e aí começou a haver a própria desagregação do Império Romano. E aí dizem que isso aí é um marco da origem da Idade Média, né? Do início da Idade Média. Vamos ler aí, ó. Durante o Baixo Império, início do século III, o Estado não conseguiu preservar a unidade política e administrativa do imenso território, habitado por povos de origens e culturas diferentes. Para defender suas fronteiras, os governos aumentaram suas despesas, gerando uma crise econômica. Os membros da elite não conseguiam mais pagar impostos, preferindo retirar-se para suas propriedades rurais. A crise se acentuou com o colapso do escravismo e sua substituição pelo sistema de colonato. Ao mesmo tempo, as cidades se despovoavam, o comércio decaía e os metais preciosos escasseavam. Outro fator importante foi o exército, que estava desarticulado e não conteve as invasões germânicas. E aí o Império Romano caiu, e aí várias sociedades começaram a ir para o meio rural e começou a se desenvolver, tá? E aí algumas imagens da Idade Média mostrando a crise aí do Império Romano. Algumas ruínas aí hoje presentes. E aí entramos aí na grande Idade Média, onde muitos chamam da Idade das Trevas. Por que Idade das Trevas? Porque o negócio era tenebroso, meu amigo, era tenso. Se você acha que hoje você tem medo de censura, não posso lacrar que alguém vai me cancelar. Meu irmão, você tá vivo. Antigamente você era morto por qualquer coisa. Para fogueira, enfim, para tortura. Então vamos lá. A ideia de Idade Média está associada a atraso, a uma época de trevas no conhecimento, de pouca liberdade e de restrita circulação de ideias, tá? Então a Idade Média tem como marcos de seu começo e seu fim duas datas que se referem ao Império Romano. Seu início é marcado pela tomada de Roma pelos germanos, a derrubada do Império Romano do Ocidente, que ocorreu no ano de 476. Já o fim da Era Medieval é dado pelo ataque de Constantinopla, capital do Império Romano do Oriente, tomada pelos turcos em 1453, tá? Então, aí embaixo mais um link aí para uma ótima literatura. E aí um destaque aí, ó, da conhecida Inquisição, que queimava a gente fácil. Era bruxaria, era herege, era isso, era contra o Estado, ops, que era a própria igreja. Então, tá perturbando. Queima vivo em nome de Deus. E o negócio era assim, hein? E após essa era tenebrosa, essa era das trevas, que apesar que há muita gente defende, alguns historiadores, que teve coisas boas, sempre tem na vida, mas de um modo geral foi uma época muito difícil, nós temos aí um marco, um movimento, né, que surgiu após essa era, marcando uma mudança, que é o Renascimento. Vamos ler aí conosco. O Renascimento foi o primeiro grande movimento artístico,
científico, literário e filosófico da modernidade. O que foi o Renascimento? O Renascimento foi um importante movimento de ordem artística, cultural e científica que se deflagrou na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Tá? Então, nesse momento, diversos pensadores, filósofos, artistas, eles começaram a trazer, a sair, devido a também, eu acho que influência da repressão da própria igreja, a sair dessa coisa das explicações divinas e começaram a buscar racionalidade. Peraí, o que a razão explica? E começaram a trazer o humanismo, ou seja, vamos começar a contemplar não as coisas divinas só, não vamos só pintar quadro de Deus, disso, não, vamos trazer o humano, a forma humana, os atos humanos, ou seja, a natureza. Vamos trazer a razão para o pensamento, né? Aí embaixo eu coloquei à esquerda aí, ó, a criação de Adão, a obra da Capela Sistina, lá em Roma, feita pelo conhecido Michelangelo. Não é a Tartaruga Ninja não, viu? Era um artista. E olha que interessante que no passado, dizem que ele chegou a pintar a representação aí da origem do homem, né, como Adão, tocando o dedo da figura, né, patriarcal, divina, de Deus. Só que a igreja ficou ao pé da vida, falou, não, tira esse negócio aí que o homem e Deus não podem se tocar não, que é uma coisa muito longe, que a gente tem que temer. Aí teve que passar um liquid paper e ó, botou o dedinho ali um pouco distante, tá? E você vê aí, certamente, uma influência aí renascentista nesse desenho aí, Deus aí, nesse globo, com anjos, todo mundo se abraçando, um negócio meio doido aí. E olha como isso lembra muito ó, o desenho, né, do cérebro, né, olhando de lado aí, numa figura bidimensional, ó, como está na figura aí do meio. Ou seja, uma forma talvez intrínseca do artista dizendo o seguinte, ó, toda essa ideia de Deus pode ser uma coisa da sua cabeça, uma provocação. Tem que ser sutil, porque o cara não estava a fim de ir para a fogueira, né? Queria morrer cedo. E aí na direita algumas fontes para vocês terem uma boa literatura, tá? Então saímos da Idade Média, estamos agora no Renascimento. E dentro do Renascimento, eu queria destacar aí um gênio, um cara fantástico. Vou falar sobre ele daqui a pouquinho, mas vamos ler aqui esse texto aqui juntos, ó. A razão, de acordo com o pensamento da Renascença, era uma manifestação do espírito humano que colocava o indivíduo mais próximo de Deus. Licença para aplausos. Gente, a razão é o discernimento, é compreender a natureza e a natureza divina. Então essa ideia de que razão, coisa do homem, não sei o quê, isso é uma coisa ainda medieval que até hoje muita gente tem. Mas isso na verdade aproxima, quanto mais discernimento a gente tem, mais a gente vislumbra o divino, tá? Então, continuando o texto. Ao exercer sua capacidade de questionar o mundo, o homem simplesmente dava vazão a um dom concedido por Deus. A ideia neoplatônica, né? Outro aspecto fundamental das obras renascentistas era o privilégio dado às ações humanas, ou humanismo. Tal característica representava-se na reprodução de situações do cotidiano e na rigorosa reprodução dos traços e formas humanas, o naturalismo. Esse aspecto humanista inspirava-se em outro ponto chave do Renascimento, o elogio às concepções artísticas da Antiguidade Clássica. Olha, recentemente assisti um vídeo de um canal que eu vou recomendar aqui, ó, fantástico, Nova Acrópole, filosofia ó, de primeira qualidade, onde a professora Lúcia, ela fez um vídeo falando sobre a biografia de um homem italiano chamado Leonardo da Vinci, capite? Ó, o cara, eu já vi muita expressão de gênio, pô, o cara é um gênio no volante, né? O cara é um gênio na pintura. Só que eu não conhecia um cara que era gênio em tudo que fazia, meu irmão. O cara era um gênio master, né? E Leonardo da Vinci realmente foi uma genialidade, tanto na escultura, na pintura, na matemática, na biologia, na medicina, na ciência como um todo, na engenharia. O cara era fenomenal. E ela destacou também o lado humano dele. Ela tem uma passagem mesmo que ela falava que um hobby que ele tinha era de ir para as feiras livres, comprar os passarinhos, né, nas gaiolas e soltar os bichinhos. Ele era vegetariano também por esse princípio de amor aos animais, ou seja, era um cara de boa da galáxia. Era um cara que não ficava puxando o saco de autoridade. Era um cara que ele era atiçado pela busca de novas técnicas. Então ele começava a pintar, quando ele já dominava a técnica,
Às vezes nem terminava o quadro. Eu quero descobrir outra coisa. Então era um cara viciado, vamos dizer assim, por conhecimento, por descobrir coisas novas. E um cara de boa da galáxia. E o melhor, mesclava as bases do conhecimento. Então ele não foi um destaque só por uma área do conhecimento. E isso aí, licença novamente, momento de aplauso, certo? Um gênio aí que passou pela humanidade, um cara completamente fora do seu tempo e que até hoje deixou aí invenções, coisas como, por exemplo, o helicóptero, ideias que até hoje a gente está usando ou está descobrindo agora, tá? Então, vão lá na Nova Acrópole, canal que eu recomendo, assistam que vocês vão curtir demais. E era um verdadeiro gênio universalista, palavras inclusive utilizadas lá no vídeo, tá? E aí, renascimento que saiu da Idade das Trevas, trazendo um pouco de luz, e entramos aí na Era Moderna. Vamos ler aí com vocês. As tendências em diversas regiões do mundo durante a Idade Moderna apresentam uma mudança daquilo que havia sido ao longo de séculos a organização, a política ou a economia. O feudalismo foi posto de lado na Europa, ao mesmo tempo que este período viu também a reforma protestante, a desastrosa Guerra dos 30 Anos. Essa Guerra dos 30 Anos eu não estudei a fundo, mas foi um momento que nesse processo de revolução começou a... Sabe aquela briga de bar? Que um bate a cadeira no outro e todo mundo começa a brigar? Foi algo nessa pegada. Então foi um período meio tenso, todo mundo estava batendo no outro, um negócio meio complicado. A Revolução Comercial, a colonização europeia do continente americano, a Era Dourada da pirataria e o início da Idade das Revoluções, que, para além de ter ocorrido a Revolução Industrial, trouxe também a ocorrência de grandes revoluções políticas e sociais, como a francesa e a norte-americana. Esses dois estão em amarelinho aí porque a gente vai destacar eles, tá? Falando do Oriente, na Ásia, no século XVI, a economia chinesa sob a dinastia Ming foi estimulada graças às trocas comerciais com os portugueses, os espanhóis e os holandeses, enquanto no Japão começou o período conhecido como Nanban, depois da chegada dos primeiros portugueses ao arquipélago. Outras tendências notáveis deste período incluem o desenvolvimento da ciência experimental, as viagens cada vez mais céleres graças aos avanços na cartografia e na produção de mapas, o progresso tecnológico cada vez mais rápido, a secularização das políticas civis e o aparecimento dos Estados-nação. O final deste período da história humana termina com o aparecimento da Idade Contemporânea, consensualmente definida como tendo começado com a Revolução Francesa. Tá? E dando sequência, na Era Moderna temos a nossa Era Contemporânea. E o destaque aí, consensual, foi a Revolução Francesa. Tem um breve resumo aí sobre o que foi esse momento. Tá? Foi um período de 1789 a 1799 de intensa agitação política e social na França, que teve um impacto duradouro na história do país e, mais amplamente, em todo o continente europeu. A monarquia absolutista, que tinha governado a nação durante séculos, entrou em colapso em apenas 3 anos. A sociedade francesa passou por uma transformação épica, quando privilégios feudais, aristocráticos e religiosos evaporaram-se sob um ataque sustentado de grupos políticos radicais, das massas nas ruas e de camponeses na região rural do país. Antigos ideais da tradição e da hierarquia de monarcas, aristocratas e da Igreja Católica foram abruptamente derrubados pelos novos princípios de liberté, égalité, fraternité, que significa liberdade, igualdade e fraternidade. Desculpem o francês, eu não sei falar francês. Aqui, queda da Bastilha, 14 de julho de 1789, na França. Olha o resultado: abolição e substituição da Igreja, monarquia, aristocracia e da Igreja por uma república democrática secular radical, que por sua vez tornou-se mais autoritária, mais militarista e baseada na propriedade. Tá? Mudança social radical baseada no nacionalismo, na democracia, em princípios iluministas de cidadania e em direitos inalienáveis. A ascensão de Napoleão Bonaparte. O negócio ficou militar, ficou autoritário, derrubou a igreja, mas subiu um cara aí grandão que saiu dominando a zorra toda, né, como a história já mostrou. E conflitos armados com outros países europeus. Né? O próprio Napoleão, que foi parar na Rússia, que a Rússia, na guerra, o que ela fez? Recua
envenena tudo, queima tudo, para os caras invadirem aí o inverno, né, oriental aí e morrer de frio. Mas foi um cara que dominou muita coisa. Então a Revolução Francesa já foi um grande momento que incentivou também a mudança em quase toda a Europa e trazendo também isso aqui para a América, através lá da Guerra Civil, da Grande Revolução Americana, enfim. E seguindo a Era Contemporânea, a gente fala sobre Revolução Industrial. A gente fala muito sobre Inglaterra, mas vou destacar esse cara aí, ó, 1698, o Newcomen inventou uma máquina para drenar água acumulada nas minas de carvão. E essa invenção foi patenteada em 1705. Foi a primeira máquina movida a vapor. Em 1765, Watt aperfeiçoa o modelo de Newcomen. E seu invento deflagra a Revolução Industrial e serve de base para a mecanização de toda a indústria. Watt, né? Quantas watts tem sua lâmpada? Então, a gente vê que tiveram umas mentes aí na faixa de 1700 e poucos, né? Que os caras começaram a criar o quê? As máquinas. Até então não tinha máquina a vapor, olha que maravilha. E aí as indústrias têxtil, ou seja, a indústria começou a ser criada e aí não parou mais. E as indústrias surgiram aí com tudo, a máquina substituindo aquele trabalho artesão para um trabalho em larga escala. E isso favoreceu o acesso do povo a muita coisa. Então, antigamente tinham certas ferramentas, certos instrumentos, certas roupas que só a elite tinha, só poucos tinham. Então isso começou a favorecer a produção em larga escala, tá? Então um aplauso aí a todas essas mentes aí que criaram esses inventores, os caras fantásticos, né? Então, a Revolução Industrial foi a transição para novos processos de manufatura no período entre 1760 e em algum momento entre 1820 e 1840. Esta transformação inclui a transição de métodos de produção artesanais para a produção por máquinas, a fabricação de novos produtos químicos, novos processos de produção de ferro, maior eficiência da energia da água, o uso crescente da energia a vapor e o desenvolvimento das máquinas-ferramentas, além da substituição da madeira e de outros biocombustíveis pelo carvão. A Revolução teve início na Inglaterra e em poucas décadas se espalhou para a Europa Ocidental e os Estados Unidos. A Revolução Industrial é um divisor de águas na história e quase todos os aspectos da vida cotidiana da época foram influenciadas de alguma forma por esse processo. A população começou a experimentar um crescimento sustentado sem precedentes históricos. Não, foi esse momento que fez o povo até viver mais, ter mais acesso a produtos, a qualidade de vida, enfim. Está aí embaixo mostrando, né, a imagem, como a produção artesã foi ficando, né, foi sendo substituída cada vez mais por uma produção industrial de larga escala. Um destaque aí da era moderna e também da era contemporânea foi o iluminismo. Calma, Rodrigo, os Illuminati são do mal. Calma, vamos chegar lá. Mas o iluminismo, olha que interessante, foi um movimento intelectual e filosófico que dominou o mundo das ideias na Europa durante o século XVIII, que foi o século da filosofia. O iluminismo incluiu uma série de ideias centradas na razão, como a principal fonte de autoridade e legitimidade, e defendia ideais como liberdade, progresso, tolerância, fraternidade, governo constitucional e separação igreja e Estado. Estado laico, né? Que dizem que o Brasil é, mas não sei. A era da Iluminação foi precedida e estreitamente associada à Revolução Científica, tá? Ou seja, é um negócio de boa. Todos esses princípios aí são fantásticos, né? Liberdade, olha lá, progresso, tolerância, fraternidade. Enfim, então o iluminismo ele representa a saída dos seres humanos de uma tutelagem que estes mesmos se impuseram a si. Tutelados são aqueles que se encontram incapazes de fazer uso da própria razão, independentemente da direção de outrem. É-se culpado da própria tutelagem, quando esta resulta não de uma deficiência do entendimento, mas da falta de resolução e coragem para se fazer uso do entendimento independentemente da direção de outrem. Sapere aude, tem coragem para fazer uso da tua própria razão. Esse é o lema do iluminismo. Fantástico! Esse é o momento que quer dizer o seguinte, ó,
Para de seguir a manada sem pensar, né? Não siga as autoridades religiosas, não sigam quem diz que é o certo para você. Pensa, rapaz, e segue o seu próprio caminho. Isso foi colocado em prática? Até hoje não na sua plenitude. Porque o que não falta é a gente seguir na massa. Cega, sem questionar, não é isso? E a idade contemporânea, e aqui na qual estamos, é uma divisão cronológica da história, compreendendo o período entre o início da Revolução Francesa, com a queda da Bastilha, em 1789, até os dias atuais. E o que marca essa grande revolução científica, né? A razão sendo colocada mais nas suas produções. Hoje nós temos uma internet, nós temos uma comunicação instantânea com qualquer pessoa do planeta, tirando aqueles países socialistas comunistas que a maioria, não... coitados, não tem esse acesso. Mas temos aviões, temos grandes navios, já estamos fazendo o que? A viagem espacial, a colonização espacial, ou seja, de 1789 para cá, olha como o ser humano evoluiu. Não estamos falando de um milênio, estamos falando de poucos séculos. Olha o que foi destravar a Era das Trevas. Olha o que foi trazer um pouco de razão, sair dessa opressão dominadora aí, religiosa, né? Como suprimiu grandes conhecimentos, grandes bibliotecas foram queimadas. Isso para quê? Para dominação, poder. E hoje o ser humano conseguiu andar bem mais. Hoje a nossa expectativa de vida é muito maior. O ser humano hoje consegue chegar a 100 anos. Antigamente, quando chegava a 40, você já era idoso. Quando não morria antes com espadada, com briga de vizinho. Né? E não estava nem aí. Então, devemos muito a grandes mentes que no passado começaram a trazer grandes revoluções. Olha o Giordano Bruno, que foi morto da fogueira por trazer grandes, né, ideias, enfim. Então, nós sempre que estivermos utilizando todos essas parafernálias, alimento na mesa, tudo, nós devemos lembrar nesse caminho histórico a todas as grandes mudanças sociais no passado, a grandes derramamentos de sangue, grandes pessoas que deram as suas vidas para que nós possamos hoje usufruir disso tudo, tá? Mas é um detalhe. É aí que a treta vai começar nesse nível. Tudo ficou maravilhoso? Ficou bonzinho? Será que não existe nada referente àquela dominação social, aquele controle do poder, concentração do poder, aquelas pirâmides sociais? Será que não existe um domínio por trás de religiões, né? E para isso alguns símbolos que vão representar um pouco, né, dos próximos níveis que vamos entrar. Vamos falar de controle social, de desinformação, conspiração. Conspiração é tudo balela? É sinônimo de mentira? Né? Até onde podemos estudar uma conspiração sem ficar nóia? O que é desinformação? Olha aí embaixo aí a ideia da Terra plana, meu Deus do céu. Por que essas coisas tomaram fôlego? Enfim, é um nível que a gente vai entrar agora na latrina do planeta. Ou seja, vamos entrar na parte tensa. Mas não vamos parar por aí como muitos pesquisadores fazem. Estamos ferrados, iluminação, não sei o que, e acabou. Não, vamos mostrar uma saída para isso. Vamos mostrar que não é bem assim com o que querem passar, tá? Então, enfim, algumas imagens vão mostrar um pouco da treta, né, que existe. E o que eu quero dizer agora para você é o seguinte, que a viagem do conhecimento sempre continua, tá? Muito obrigado pela paciência de vocês, pelo apoio. Deixem seus comentários aqui no site, no cienciauniversalista.com.br, no YouTube também. Crítica construtiva bem aceita, elogio é uma grande motivação, tá? Eu agradeço o carinho de vocês. E compartilhem se gostarem do curso com amigos, aí é grátis, galera. Então valorizem o que é grátis também, porque ele é rico de sinceridade, de boa vontade de várias pessoas que estão por trás disso tudo, tá? Um abração aqui para Kelly, para Gianluca, para todo mundo aqui do Ciência Universalista. Se você quer participar do grupo no Telegram, só deixar um eu quero, tal, que eu coloco aqui um link nos comentários, tá bom? Então, gente, a viagem do conhecimento continua. Terminamos aqui a nossa segunda aula do nível social 2. Em breve aí estaremos juntos na nossa terceira aula, tá bom? Grande beijo, grande abraço. Fiquem com Deus, fiquem com o universo, fiquem com quem vocês quiserem, mas como eu sempre desejo, do fundo do meu coração, fiquem em paz. Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula. Valeu!